A principal contribuição previdenciária, chamada de CPP, né? Por que eu digo que ela é a principal? Eu não posso dizer que ela é a principal, eu até falo como principal porque assim, é a primeira que se discute em se tratando de contribuições previdenciárias patronais, né? É a CPP, Contribuição Previdenciária Patronal. Mas, Ciro, por que ela é a principal? Olha só, por que ela é a principal? Primeiro, é uma contribuição paga pelo empregador, tomando como base de cálculo o salário dos empregados, a remuneração dos sócios, a remuneração dos autônomos e toda aquela movimentação que transita pelas folhas de pagamento, aí nem estou falando do conceito fechado de folha, mas que comprova que existe a mão de obra remunerada. Tanto que quando eu pego como base o artigo 22 da Lei 8.212, ele vai dizer assim, ó, a contribuição previdenciária patronal corresponde a 20% do salário, ou melhor, ele diz assim, ó, 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título durante o mês destinados a retribuir aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam serviços destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive de gorjetas. Então, o que a lei está dizendo claramente? Olha, o empregador, além do que ela vai descontar na folha de pagamento, sobre aquele valor que ela paga para o trabalhador, vai pagar mais 20%. E se recordem, na aula de contribuição previdenciária, desconto do segurado, tem um limite de contribuição. Então, independente do limite, a empresa paga 20% sobre o valor da folha. Tá? Isso é a regra geral, né? Então, empresas tipo 99, lá tá lá, ou a empresa jurídica em geral, o recolhimento já começa com 20% sobre o valor da folha. Então vamos supor que a folha é 10 mil reais, é 20% de 10 mil, sem nenhum tipo de dedução dessa base de cálculo, tá? A contribuição previdenciária patronal, ela também vai ter incidência sobre a contratação de contribuintes individuais. E aí você vai ter diversos contribuintes individuais, né? Você tem ali o contribuinte individual sócio, o contribuinte individual prestador de serviço, autônomo, médico residente, cooperado. Então, assim, você tem uma grande quantidade de trabalhadores que são contribuintes individuais, que também o contribuinte empresa vai pagar contribuição sobre essas contratações, né? Então, o próprio sócio da empresa, além do que é descontado do prolabore dele, existe uma contribuição previdenciária de 20% sobre o valor do prolabore, né? Lembrando, o valor do segurado é limitado ao teto do salário de contribuições, porém, a contribuição da empresa não tem essa limitação, tá? É realmente sobre a folha toda. Beleza isso? Pois bem, e assim, é, é muito importante trazer para vocês que essa contribuição precisa ser paga. A gente vai ver que existem algumas contribuições que não incidem sobre os contribuintes individuais, incidem somente sobre a folha de empregados. Outra contribuição, que é, na verdade, eu não vou nem tratar no sentido de ser uma contribuição diferente, é que é a contribuição previdenciária patronal, porém, o condutor de veículo autônomo, a base de cálculo das contribuições previdenciárias dele corresponde a 20% do valor do frete. Então, ele vai ser cadastrado lá como contribuinte individual,
vai haver o desconto da contribuição previdenciária dele, o INSS, bem como, no caso do condutor específico, o percentual de SEST e de SENAT, que é descontado diretamente no pagamento dele, repassado para o terceiro, né, no caso lá para cada ente, através da apuração da CTF Web. E, além disso, né, cabe ressaltar que a base de cálculo dessas contribuições é de 20%. Então, 20% de quê, Ciro? 20% do valor do frete, né? Ou da demanda, enfim. Por que que existe esse valor, Ciro, diferente? Bom, porque além do valor que esse valor em tese do frete que ele recebe é para um valor que vai além da mão de obra, né? Por isso que existe aí uma estimativa de quanto seria a base de cálculo das contribuições em caso de condutor de veículo autônomo, né? Se eu for inclusive para a parte de imposto de renda, a base de cálculo do imposto de renda do condutor de veículo autônomo vai ser de 10% quando carga e, salvo engano, de 65% quando for condução de pessoas, né? Mas aí depois eu valido essa informação para vocês, tá? Beleza isso? Pois bem, outro ponto interessante que eu gosto de trazer para vocês é que, assim, quando eu falo de condutor de veículo autônomo, é muito comum as empresas cadastrarem como um condutor, como um autônomo normal, tá? Não que ele não seja um autônomo normal, é que a prestação de serviço dele tem uma particularidade quanto aos recolhimentos das contribuições, como eu já citei para vocês. Existe recolhimento de SEST, de SENAT, além de ter essa particularidade da base de cálculo do percentual. Então, a partir do momento em que a empresa não considera correto, ou não faz da maneira correta, existe uma possibilidade de estar tendo uma tributação maior. Então, tenham cuidado quanto a esse tipo de procedimento. Beleza? CPP, instituições financeiras. Uma coisa que muita gente não se dá conta ou não sabe é que, assim, as apurações das contribuições previdenciárias, como eu já citei para vocês, elas têm lá a sua particularidade de acordo com a classificação tributária da empresa. No caso das instituições financeiras, elas têm uma contribuição adicional, né? Eu até chamo de adicional de CPP, que o CPP delas, ao invés de ser 20%, é 22,5%, tá? Mas, Ciro, por quê? Bom, existe essa previsão na legislação. Em contrapartida, a arrecadação de terceiros dela é menor, tá? Então é importante que isso fique claro para vocês e que esse dispositivo, esse acréscimo de 2,5% de contribuição previdenciária patronal, em cima da base de cálculo dos empregados, de 2,5%, não vai se aplicar às sociedades corretoras de seguro, né? Então, se aplica às instituições financeiras, excluindo as sociedades corretoras de seguro, tá bom?